Olá, bem-vindos de volta ao Skin at Heart, a energia em ti. O meu nome é Natália e neste vídeo vamos falar de animal espiritual. O que é, de que forma é que nos pode ajudar e como descobrirmos o nosso animal espiritual. Então, o animal espiritual faz parte da tradição xamânica, portanto é algo que é usado no xamanismo, em qualquer tipo de xamanismo, no xamanismo oriental, no xamanismo ocidental, no xamanismo americano. O que eu conheço melhor é o norte-americano e é desse que eu vou falar hoje, mas eu sei que também é usado, por exemplo, no xamanismo sul-americano. Nesse caso, o nome que é comumente dado a este tipo de animal é o nagual e o tunal. Portanto, há dois tipos de animais, isto para o xamanismo sul-americano, mas hoje eu vou falar do que é o animal espiritual e do que é a perspectiva desse animal para o xamanismo norte-americano. Então, no xamanismo norte-americano há três tipos de animais ou de criaturas às quais nós temos acesso para nos empoderarmos e as quais nos acompanham, digamos assim, ao longo da nossa vida. Então, o que é que nós temos? Nós temos o animal espiritual, vamos focar-nos mais nesse hoje. Temos também o tótem, o chamado tótem, e temos também o chamado tótem das sombras. E tal como isto é válido para os animais, isto é também válido para plantas, para, por exemplo, cristais. Portanto, nós também temos mais ou menos afinidade com determinadas plantas e com as características de determinadas plantas e com as características de determinados cristais e minerais. Portanto, aqui é o mesmo princípio. Então, o animal espiritual é aquele animal cujas características mais se assemelham às características da nossa alma, ou seja, é o animal que tem mais afinidade com a essência do que somos. É o animal, digamos assim, que se nós nos metamorfoseássemos num animal, se nós nos transformássemos, seria nesse animal. Tipicamente é um animal, embora possa ser mais do que um, é um que tem afinidade com a nossa alma, embora seja possível ser mais do que um, e também possa ser possível mudar ao longo da vida. No entanto, comumente é apenas um animal que se mantém ao longo de toda a vida. Os que mudam ao longo da vida, ou que nós podemos chamar em diferentes momentos, ou que nos podem aparecer em diferentes momentos da nossa experiência, são os tótems. E o que são os tótems? Os tótems são animais protetores, são guias protetores. O animal espiritual acaba por também ter essa função, mas no fundo o animal espiritual é uma forma de autoconhecimento. E os tótems são formas de nós também chegarmos a partes de nós, de nos empoderarmos, de nos protegermos, usando as características que existem na natureza em determinados animais. E, portanto, um tótem normalmente é identificado como, muitas vezes, é um animal do qual nós gostamos muito. Portanto, é aquele animal favorito da pessoa, aquele animal que a pessoa adora. Isso normalmente são tótems que a pessoa tem. Às vezes é um animal que aparece no nosso caminho, ou que na mesma semana ou no mesmo mês aparece recorrentemente na nossa experiência. Isso são tótems que, que no fundo estão a proteger-nos ou a indicar que tem a energia deles connosco. O animal espiritual pode não ser tão fácil de identificar, aliás, provavelmente dos três, eu já vou falar do tótem das sombras, provavelmente dos três é o menos fácil de identificar, mas normalmente ele consegue ser acedido quando se coloca essa intenção. Ou seja, no momento em que vocês começam a colocar a intenção de perceberem qual é que é o vosso animal espiritual, o mais comum é ele mostrar-se. Outra forma de aceder ao animal espiritual, uma forma mais imediata, é através de uma meditação guiada, que vocês podem fazer com xamãs, por exemplo, ou que têm também algumas disponíveis online, por exemplo, no Skin at Heart. Se vocês forem a skinatheart.com, na secção das meditações, vocês têm uma meditação do animal espiritual para descobrirem qual é que é o vosso animal espiritual. Por último, o tótem das sombras é o animal cujas características nós menos assumimos em nós próprios, ou seja, é as características que estão mais no nosso subconsciente ou que nós mais não reconhecemos em nós.
É como se nós não as conseguíssemos ver ou temos dificuldade em aceitar esse lado de nós. Então, muitas vezes, o nosso tótem das sombras podem ser animais que nós tememos, ou que nós temos repulsa, ou que nós não gostamos. Não é sempre, depende das pessoas, depende dos momentos, mas tipicamente um shadow totem, um tótem das sombras, também é um só ao longo da vida, tipicamente, tal como o animal espiritual, e representa no fundo, digamos, o dark side. Muitas vezes estes dois animais podem ser muito contraditórios ou opostos, porque um é, digamos, a vibração da nossa alma e aquilo que nós, a nossa luz, digamos assim, e o outro também é características de nós e a vibração da nossa alma, mas normalmente associada a aspectos que nós não conseguimos ver com tanta facilidade, ou que rejeitamos ou desonramos em nós próprios. A maneira de identificar o Shadow Totem, porque na meditação do animal espiritual, muitas vezes também, se a pessoa não conhecer o seu Shadow Totem, às vezes até é esse Totem das sombras que aparece primeiro, mas muitas vezes a maneira de nós identificarmos é através do medo e da repulsa que temos por esse animal, que tipicamente começa em criança e que pode ser, por exemplo, um animal que nós temos muito medo, um animal que nós sentimos muita repulsa, um animal que nós já tivemos ou temos pesadelos, ou seja, se a pessoa identificar algum destes aspectos na sua vida, esse é o tótem das sombras dessa pessoa. Em resumo, nós temos o animal espiritual, portanto o animal cuja vibração está mais próxima da nossa essência, da nossa alma, daquilo que nós somos e que podemos descobrir através de uma meditação guiada, como a que está disponível no Skin at Heart. Temos os tótems, que são vários ao longo da vida e são energias de diversos animais que nós podemos chamar para determinados momentos que estamos a enfrentar. Por exemplo, imaginem que vocês estão numa situação em que é muito importante adaptarem-se bem às pessoas ou ao meio onde estão. Vocês, nesse caso, querem chamar, por exemplo, as características de um camaleão, que é para vocês se conseguirem adaptar, para vocês se conseguirem camuflar bem. Ou podem querer chamar, por exemplo, as características de uma raposa, que é também um animal que se camufla muito bem e que é muito astuto. Portanto, é um animal muito associado até nas histórias, sentido de humor, à esperteza. Portanto, pode ser também um tótem, um animal que vocês queiram chamar, numa situação em que vocês tenham que lidar com muitas pessoas e que tenham que ter algum jogo de cintura para se adaptarem aos diferentes players com quem estão a lidar. E como estes exemplos, há uma série de outros. Imaginem que vocês estão numa situação de liderança e numa situação em que estão, por exemplo, a ensinar outros. Nesse caso, vocês querem chamar a energia do lobo, que é um animal por excelência, que está ligado à alcateia, que está ligado à vida em comunidade e que está ligado a ensinar, a passar o conhecimento, a passar ensinamentos para a sua tribo. Isto depois, conforme vocês forem conhecendo cada animal, vocês vão percebendo quais são as características-chave desses animais e vão poder recorrer a cada animal em determinados momentos, ou a diferentes animais em determinados e diferentes momentos da vossa experiência aqui na Terra. E por último, o tótem das sombras, como eu dizia há pouco, é o animal cujas características nós menos conseguimos ver, que estão mais reprimidas ou estão mais do nosso lado sombra, naquilo nosso subconsciente, muitas vezes, quando nós ainda não iniciamos um caminho de autoconsciência. Portanto, é o animal cujas características mais vibram na mesma linha dessas características de sombra em nós, e tipicamente é um animal que nós temos muito medo ou muita repulsa ou até pesadelos recorrentes ao longo da vida. Espero que este vídeo tenha sido útil. Usem e abusem da energia dos animais, porque a natureza está sempre disponível para nos apoiar ao longo desta caminhada terrena. Se gostaram do vídeo, façam gostei, subscrevam ao canal. Se querem saber mais sobre estes temas, este e outros temas, e ter mais informação, mais conteúdo, visitem a minha página do Patreon, patreon.com/Natália Costa. E até ao próximo vídeo. Já sabem, sejam felizes!